Olá, muito bem-vindo você, programa Comunidade na TV, aí através da Com Brasil, e você que vai nas operadoras de DTH, através da Oi, da Sky, da Claro, da GVT e da Embratel. Muito obrigado pelo carinho, por nos receber aí na sua casa, no seu escritório. Vem comigo, você vai aqui nessa entrevista ouvir um pouco aqui de uma experiência muito interessante. Está aqui ao meu lado o professor Júlio Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui na TV Caravelas, poder conversar um pouco sobre qualidade de vida. E qualidade de vida é algo que interessa a todos nós, né? Você que está aí do lado de lá, acompanhando, com certeza quer saber um pouco mais como viver melhor, como ter uma boa qualidade de vida. Professor, o senhor tem um currículo muito vasto e, como eu poderia definir, o senhor é um bom mineiro. Um bom mineiro que fica ali quietinho, caladinho, mas com muito chão, muita estrada, muita pesquisa. Fala para nós aí um pouco dessa sua trajetória. O senhor que é acadêmico, lecionou muito tempo geografia, como é que é essa caminhada? Como é que foi? Bom, a caminhada, na verdade, antes de ser acadêmico, a gente é gente, né? E como ser humano, como da origem nossa de agricultor, a gente tem uma experiência de longas datas, lá dos anos 50, né? Quando a gente era criança, lá no Sacramento, e foi vivenciando algumas experiências já naquele tempo dos conflitos das pessoas por falta de recurso, falta de oportunidade, né? Então eu convivi com uma experiência na Igreja Católica, com um padre que sempre teve esse gosto de aproveitar o que a própria natureza oferece em volta de casa. Então, acho que a grande experiência que a gente tem é poder utilizar daquilo que a própria terra, que o ambiente oferece. E você filtrar isso, claro, ao longo do tempo, né, e filtrando isso para o seu uso e para o uso da comunidade. Então, eu iniciei muito cedo na arte de cuidar da terra, né, com meus familiares. Uhum. Eu sou de um grupo familiar de 15 irmãos, né, e todos na terra. Uhum. Meu pai, né, trabalhava na terra com os vários tipos de cultivos. E meu pai foi um grande agroecologista, porque ele foi pioneiro no uso do cultivo em curva de nível, lá nos anos 70. Então isso aí praticamente foi introduzido por ele lá? Foi introduzido por ele. Então, o cuidado com a terra e identificar os vegetais lá na terra, fez, lá na infância, né, ficou guardado algo que seria desenvolvido posteriormente. Então, posteriormente, eu segui minha trajetória na roça até os 18 anos, depois eu fiz uma experiência de seminário, e do seminário eu fui para lecionar, né? Terminei a minha faculdade, fiz a especialização, e da especialização eu fui convidado, vamos dizer assim, ou fui introduzido no campo das terapias complementares. Uhum. Nas terapias complementares, inicialmente eu fiz um aprofundamento, um curso pela Universidade Federal de Viçosa, curso de extensão, na homeopatia popular, homeopatia no campo, como identificação da agroecologia. E aí eu fui completando meus conhecimentos, meus estudos e formação das terapias complementares. Então, plantas medicinais, fiz massoterapia, fiz quiropraxia, sou reikiano, sou parapsicólogo, hipnólogo. Então, esse complementar, vamos dizer assim, esse conhecimento que foi complementando o estudo que eu fui
foi oferecido nesse período, me trouxe um retorno pessoal de realização. Então, eu me sinto bem realizado naquilo que eu faço hoje. Um período eu sou funcionário público ainda, né, da Prefeitura de Santa Bárbara, do Leste, e o outro período eu fico terapeuta, né? E como terapeuta e agroecologista. Hoje o meu trabalho, eu assino Júlio Maria Ribeiro, terapeuta e agroecologista. E o senhor disse para mim que o senhor gosta muito também da referência, produtor rural. Produtor rural. Toda a história, né, do Brasil, ela tem um fundamento na agricultura. Né? O tamanho que é o Brasil, o tanto de terra que existe, há uma grande, apesar de ter uma concentração urbana hoje, mas a nossa origem é rural, da agricultura. Eu fiquei fora da roça um tempo, e agora de 2014 para cá eu identifico com a agricultura. Então eu pratico a agroecologia. São ciências aí, são pesquisas, e o senhor tem feito assim, uma depois outra, o senhor tem realmente evoluído muito nesse conhecimento. Hoje, o terapeuta que o senhor é, qual a área que mais tem demandado, que mais há procura para que o senhor possa estar aplicando os seus conhecimentos? Curiosamente, uma palavra resume tudo: dor. As pessoas procuram por dor. Agora, de onde vem a dor? Né? Aí que vem o diferencial na anamnese, do contato com o cliente, com as pessoas. Porque está com dor, dor de cabeça, são N causas, né? Dor de estômago, N causas, dor no joelho, e assim vai. O número, né, vamos dizer assim, o catálogo de dor é muito alto. Então as pessoas procuram pela dor. Agora, baseado na anamnésia, no conhecimento daquela pessoa, a gente vai buscando compreender de onde vem a dor. E muitas vezes a dor está exatamente pelo excesso de preocupação. O mundo atual, com tanta informação, né, e também desinformação, podemos dizer assim, né, as pessoas vivem num mundo, vamos dizer assim, um mundo virtual, um mundo sem os pés no chão. E há um excesso de preocupação, ou, melhor dizendo, tem preocupação, que não tem excesso. Toda preocupação já é excesso, né? Então há uma preocupação com tudo. Nós não fomos preparados para preocupar, é isso? Na verdade, a gente trabalha muito o princípio da tranquilidade. A tranquilidade não quer seria dizer... o equilíbrio, então? O equilíbrio, mas o equilíbrio, a tranquilidade, não quer dizer sair da responsabilidade. Não é deixar a coisa aí conforme o vento toca. É com responsabilidade. Mas há coisas que a gente não resolve. Tem coisas na vida do outro, que eu não vou resolver. Eu não vou conseguir resolver. Então, para que preocupar? Então, existe um princípio, que é o princípio de você viver da melhor maneira o aqui e o agora. É um princípio do Reiki. Quem estuda Reiki, quem é reikiano, né, ou que já teve alguma experiência com Reiki, vai saber. É o princípio da não preocupação. Porque a preocupação, né, o próprio nome já diz, é ocupar com algo que não aconteceu ainda e que talvez nem vai acontecer. Então é sofrer por antecipação ou sofrer duas vezes. Porque se eu fico preocupado, vou dar um exemplo aqui de um acidente, né? Alguém da família, alguém amigo está viajando e eu fico, nossa mãe, vai dar acidente, acidente, acidente. Aí eu estou sofrendo por algo que não aconteceu. Se porventura acontecer,
eu sofro 2 vezes. Aí o desgaste é muito grande. Então, quanto menos preocupação, melhor é para o espírito, para o espiritual, para a tranquilidade. Que vai refletir no corpo como um todo. Que vai refletir no corpo, porque 95% das manifestações das doenças são psicossomáticas. Então, as dores no corpo está relacionado com um excesso de uso mental de forma desequilibrada. Então, vai desequilibrar. Então, o caminho, né, quando surge as manifestações, é procurar recurso, é procurar ajuda. Nós temos que fazer isto, né? Tem que fazer isto. Como eu posso desenvolver, reestruturar a saúde de uma pessoa, né? Oferecendo condições de desintoxicar. Então, o intestino está com muitas toxinas. Até eu tenho uma palestra que eu faço, essa palestra nos eventos, que chama Saúde do Intestino, né? Então, o intestino representa, por grande parte, de concentração de toxinas aqui. E essas toxinas, pessoas que não têm um bom fluxo intestinal, que tem prisão de ventre, né? Passa dias sem evacuação, e vai guardando toxinas. Só a título de registro, 25% das células do bolo fecal são células cancerígenas, oncológicas. Então, se não evacua, vai guardando células oncológicas, que mais cedo ou mais tarde pode trazer transtorno. Vai trazer câncer? Não estou dizendo, mas pode trazer um desequilíbrio, algumas outras aflições, às vezes até mesmo dor de cabeça e outras coisas mais. Então, o cuidado do intestino. Mas cuidar do intestino não é só tomar purgante? Seria no que se ingere? No que se ingere. Então, não é somente o purgante. Eu trabalho com desintoxicação, bem natural. Mas, quando termina a desintoxicação, eu preciso de oferecer condições da mudança na alimentação. A mudança na alimentação é fundamental. O horário de alimentação. Porque o nosso corpo, se você quiser clicar em algum lugar, aí você vai encontrar o relógio biológico, o nosso reloginho biológico. Então, reloginho biológico vai ter os horários para tudo. Vai ter o horário do fígado, o horário do intestino, o horário da vesícula e por aí vai. Então, o horário do intestino é de 5 da manhã até 9 da manhã. É o melhor horário. Então, nós precisamos de ter regularidade no trato intestinal. Passado esse período de trabalho e de desintoxicação, eu preciso de regular o relógio biológico com a alimentação. Então, horário de alimentação, ter uma boa alimentação. E quando eu falo boa alimentação, nós temos muita fartura, mas às vezes tem fartura e não tem alimento. É diferente. Tem comida, mas não tem alimento. Como é que é isso, professor? É o seguinte, porque, por exemplo, eu pego um produto muito comum hoje, né, na agricultura, você tem várias formas de cultivo. E tem formas de cultivo que usa agrotóxico. Então, se você pega, por exemplo, um tomate sem agrotóxico, está tendo um alimento livre de possíveis envenenamento. Um com agrotóxico, existe um risco. Por exemplo, você fazer muito uso de refinados. Os refinados trazem um transtorno. Principalmente o refinado trigo, né? Traz também um transtorno do intestinal. O açúcar também acho que o Brasil todo já conhece o Dr. Laí Ribeiro, ele expressa muito bem essa questão do açúcar, mas a qualidade de vida, então, ele vai sendo construída dentro de um conjunto
que eu trabalho com 3 eixos, que eu chamo do eixo mental, é o equilíbrio mental, o eixo do trato intestinal, do equilíbrio do intestino como um todo, né? E aqui a gente não separa intestino de fígado e de vesícula, não. É o estômago, é um conjunto, né, que vai trabalhar para que todo o sistema esteja livre de toxinas, livre de algum produto que possa provocar alterações, infecção. Às vezes infecção por sítio, por exemplo, é uma infecção, né? Pode estar vindo de toxinas, né? Então, nesse campo, então, o eixo mental, você ter o equilíbrio mental, ter uma mente livre de pressão, né? É livre no todo. Esse livre no todo precisa ter também espiritualidade. Ter espiritualidade, independente da religião, mas precisa ter espiritualidade. Você precisa ter uma comunhão contigo mesmo, né? Com o próximo, para ter uma comunhão com o todo. Eu não tenho como ter uma comunhão com o todo se eu não conheço o próximo e se não me conheço. Então, o autoconhecimento é que vai trazer para a gente uma possibilidade de eu ter dias melhores. Muito bem, professor. Nós estamos aqui ouvindo o professor Júlio. Eu fiz referência a ele, além de ser graduado em Geografia, pós-graduado, especialização na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, na área de gerenciamento ambiental, análise dos recursos naturais e gerenciamento dos recursos naturais. Muito bem. Trabalhou muitos anos, ainda trabalha na área acadêmica e é um pesquisador e terapeuta. E aí nós falando aqui com o professor, ele passou para nós aqui quais são os caminhos, as possibilidades que nós temos para poder ter uma vida, melhor qualidade de vida. Muita gente pode dizer assim, professor, eu não vou pensar pelo lado que o senhor está falando. Mas se o indivíduo quiser arriscar, vale a pena? Olha, vale a pena. Eu vou falar por mim mesmo. Quando eu tinha 45 anos, eu falo isso sim, parece uma comédia, sabe? Quando eu tinha 45 anos, tinha saído da faculdade, que eu fiz faculdade já mais depois dos 30, né? Mais maduro. Mais maduro. A minha especialização também. Aí eu fiz uma reflexão que como eu chegaria aos 60 anos. Que jeito que eu vou estar? E não tinha aquele aplicativo de fazer envelhecimento, né? Que tem aquele aplicativo hoje. E mostra, você vai... Como que vai ser no futuro, né? Acho que até tirou isso aí do ar, né? Parece. Mas aí tudo bem. Eu fiquei imaginando, olha, hoje com 45 anos, eu estou com 2 cargos de docência, que é o cargo de 24 horas, quer dizer, 48 horas trabalhando. Entrando no mundo. O senhor hoje ainda tem um lá em Santa Bárbara. Estou indo. Santa Bárbara do Leste. Tem Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, Santa Bárbara do Leste, aqui em Minas Gerais. E ele falou de Sacramento, mas é um distrito de Manhuaçu, né? Que tem a cidade de Sacramento. Então, veja só, naquele momento, Nakari, eu fiz uma reflexão e falei, eu tenho que chegar aos 60 melhor que eu estou no 45. Muito bem. Eu fiz essa reflexão e então eu comecei a investir em mim mesmo. Então eu fui investir exatamente sair daquela zona de conforto, né? Aquela zona de conforto que está tudo muito bem. Minhas crianças ainda eram crianças mesmo, hoje estão adultas. Sair dessa zona de conforto e começar a fazer o enfrentamento pessoal. Nós temos medo de fazer enfrentamento pessoal. É muito fácil fazer enfrentamento para os outros. Mas o enfrentamento para a gente mesmo, a gente tem medo. Não nos ensinaram isso, né? Então, o que ocorre? Então, eu comecei a buscar algumas alternativas dentro da medicina complementar, ou medicina natural, ou práticas alternativas de tratamento, algo que pudesse me conduzir nesse contexto. Eu já passei dos 60, graças a Deus, né? E estou me sentindo muito bem. Eu vou lá para minha terrinha,
para minha agroecologia, faço meus trabalhos, podo, capino, e brinco, e vejo lua, e vejo estrela, e está ótimo. Mas eu tive que fazer uma revolução comigo mesmo. A minha alimentação não era das melhores, a minha prática de atividade física estava devendo, o pensamento também, né? O meu equilíbrio mental não tinha o equilíbrio, né? Hoje eu vou dizer que eu esteja totalmente equilibrado, mas evoluí muito, né? Então eu busquei terapeutas que pudessem me ajudar, e das terapias que muito me ajudou foi PNL, foi o mecanismo de condicionantes, né, dentro do relaxamento mental, que da hipnose clínica. Então aí eu consegui me ver melhor como que eu poderia fazer essas mudanças. E o Reiki, que o Reiki está muito na linha de uma espiritualidade do cuidado, mas o cuidado primeiro é com a gente. Me lembrei de um caso. Pois não. Quando eu era menino, lá na paróquia de São Sebastião do Sacramento, lá em Manhuaçu, tinha uma freira, uma missionária, que fazia catequese. E um dia ela disse uma palavra que eu só fui entender quase com 50 anos. Demorou cair a ficha. Ela disse o seguinte: quem não tem canivete, não pode dar canivete. Caramba, aquilo ficou na minha mente, sabe? Que será isso? Que será? Então, a resposta veio, né, no entendimento. Quem não tem amor, não pode dar amor. Então, eu só posso dar algo que eu tenho realmente. Então, o Reiki, as terapias complementares, a concentração espiritual, as plantas medicinais, porque as plantas medicinais, quando você estuda a fitoenergia, por exemplo, que você vai entendendo a comunicação com as plantas, o universo das combinações, né, dos extratos vegetais, então você vê assim, fluindo. Então você vai ter um contato com a natureza de uma forma diferente. Você não mata mato. Mais respeitosa. Você tem uma relação respeitosa com a natureza, com a água, né? Com a água. E até a forma de produzir alimento. Então você passa a ter uma visão diferente, mesmo que seja comercial, tá? Porque nós temos o projeto que nós já falamos aqui, né? Em outra oportunidade, o trabalho com a agroecologia dentro da associação. E quando você produz o alimento, mesmo que seja comercial, mas você coloca carinho nesse trabalho, o seu alimento já vai com essa dinâmica da radiação positiva. Então, assim, é claro que é toda uma dinâmica, tudo isso. A gente não constrói nada sozinho. Eu tive a oportunidade de coordenar vários eventos, né, de estudo, de pesquisa, de palestras, nossos encontros regionais que a gente faz, de plantas medicinais, produção orgânica e qualidade de vida. Esses eventos sempre tem uma troca muito grande de palestrantes, de pesquisadores, que a gente vai conhecendo, vai enriquecendo e vai fazendo o nosso currículo. Então, o currículo, na verdade, é a própria vida, mas você pode melhorar o seu currículo na participação, mesmo que você não queira participar de nada, né, socialmente falando, igual associação, encontros, etc., mas para participar um pouco mais de você mesmo, né? Resgatar você, resgatar aquilo que está perdido em você. O que você pode? Isso vai me dar uma melhor condição de vida. Com certeza. Nós temos tanta coisa para tratar aqui com o professor, o tempo vai embora. Professor, queria que o senhor deixasse o seu telefone, seu contato, para que alguém que queira fazer esse contato, ligue para o senhor, entre em contato com o senhor, e aí a gente, quem sabe, num outro programa, dá sequência a esse momento aqui de muito aprendizado. Foi muito bom poder estar conversando com o público. Isso, e poder
contribuir um pouco e falar um pouco da gente mesmo. Eu estou em Santa Bárbara do Leste, o meu telefone de contato é o 33, a área, né? E 3326-1301. E meu zap, né, é 33-999-10-1301. Eu tenho um atendimento regular em Santa Bárbara do Leste, mas também tenho um atendimento, acho que é um assunto para depois, né? Que é o sítio Braúna, o sítio agroecológico, eu atendo lá terapeuticamente. E também os cursos, né, que vocês dão das plantas medicinais. Quem quiser saber um pouco mais, participar do próximo, é só entrar em contato com o senhor. Que a gente vai conversando e vai informando, e quanto mais pessoas interessar, a gente tem certeza que é um pouco mais de um mundo melhor que vai sendo construído. O senhor é parente do Laí Ribeiro? Não. Mas é Júlio Ribeiro. É Júlio Ribeiro. Professor Júlio, muito obrigado, viu? Laí Ribeiro tem toda uma experiência e merece todo o nosso respeito. Sim. E aqui o grande professor, pesquisador, e nós agradecemos, terapeuta, viu? Professor Júlio, muito obrigado. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência. Brasil afora, mais uma vez, 50 mil espectadores aí, 50 milhões de espectadores aí, através da Com Brasil. Muito obrigado. Até lá, até o próximo programa.